Shalom, queridos. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o zelo de Deus pela sua palavra e a preocupação que ele detém para que as profecias por ele estabelecidas sejam cumpridas à risca. Muitas vezes nós negligenciamos os princípios das Escrituras Sagradas, nós transgredimos os mandamentos, nós nos deixamos ser iludidos por falsas promessas, falsas religiões, falsos ensinamentos. Hoje nós vamos falar de um personagem que está relatado em Gênesis capítulo 38. Judá, o filho de Jacó. Judá, depois de ter enganado seu pai dizendo que José estava morto, ele se sentiu muito mal e decidiu abandonar a família e foi morar entre os cananeus. E a Bíblia fala que ele foi se hospedar na casa de um varão cananita de nome Irá. E ali ele conheceu a sua filha, que chamava Suá, e a tomou por esposa. Lembram que a preocupação de Abraão era que Isaac não casasse com as mulheres da terra? Obviamente que ele passou para os seus filhos. Jacó passou para os seus filhos. Eles tinham plena consciência que eles não deveriam se unir em jogo desigual. Porém, Judá já vinha de uma série de equívocos, já havia feito coisas terríveis, e Judá sabia que da sua linhagem viria o Messias. Ele tinha plena consciência. Porém, ele não se preocupou em manter a linhagem e se envolveu com uma mulher cananeia. E dessa união surgiu 3 filhos: Onã e Selá. A Bíblia diz, logo de cara, no versículo 7, o primogênito de Judá, era mau diante dos olhos de Jeová. E Jeová lhe tirou a vida. Olha que coisa. Casou com uma moça chamada Tamar. Mas ele era tão perverso que Deus não permitiu que ele tivesse descendência. Deus não gostaria que da sua descendência, não permitiria, para ser mais claro, viesse o Messias, de tão mau caráter que ele era. E Deus o matou. Naquela época, ainda não existia o levirato, mas as leis já existiam. E a lei dizia que o irmão deveria casar com a viúva para manter a descendência, já existia. Então, Onã foi incumbido de se casar com a cunhada chamada Tamar. Porém, ele agiu de uma forma um pouco até pior. Ele não permitia que o seu sêmen entrasse na sua cunhada, agora esposa, porque ele não queria dar descendência do seu irmão e continuassem em nome dele. Nós percebemos aí o agir das trevas. O maligno sabia que de Judá viria o Messias. E ele tenta interromper de todos os jeitos. E o que ele fez? Ele praticava isso que diante de Deus era uma abominação. E do nome dele veio o onanismo, que é a masturbação. Mas continuando. Nessa sequência, Judá teria que dar para casar com Tamar, Selá. Como ele já tinha perdido os 2 filhos, ele achava que alguma coisa estava errada com Tamar. Ele não reconhecia os erros dos seus próprios filhos. E ele disse, quando o menino tiver a idade de casar, ele vai casar com você. E chegou o tempo. E ele não entregou o seu filho, Selá, para Tamar. E Tamar está envelhecendo. E ela está preocupada com o princípio e com o mandamento de manter a linhagem da família. Mesmo sabendo que o sogro não a considerava, mesmo sabendo que os seus
finados maridos não a consideravam, ela tinha respeito pelas coisas de Deus. E ela tomou uma decisão que poderia custar a vida dela. Naquela época existiam prostitutas cultuais. Para algumas mulheres era um motivo de honra servir como prostituta cultual aos seus deuses. E ela se fingiu, e ela sabia que seu sogro ia passar em certo local para visitar o seu rebanho e ficou ali. Seu sogro viu, se interessou, e mais uma vez ele vai cometer mais um erro. Foi e se prostituiu com aquela mulher. Só que ele não tinha dinheiro. E ele perguntou, ela perguntou, como é que você vai me pagar? E ele disse, eu te darei um cordeiro, né? Ela falou, não, mas só que eu quero uma garantia. E ela pegou o selo e o cajado de Judá e ficou como garantia. Passou alguns dias, Judá mandou entregar para ela um cordeiro para recuperar o seu selo, que era a sua identidade, e o seu cajado. O que aconteceu? Quando ele chegou lá, ela não estava. Ele volta e diz, olha, a mulher não estava lá. E agora Judá está preocupado porque ele perdeu aqueles pertences, mas a vida continua. Mas de repente chega uma notícia que vai deixar ele de uma forma furiosa. Alguém chega e diz, Judá, a sua nora adulterou, está grávida. E ele disse, tragam-na para fora, vamos queimá-la. E assim foi, trouxeram ela para fora, e quando ele chegou para dar a ordem para matá-la, ela diz, eu estou grávida da dona desses objetos. Quando ele viu, ele disse, esta mulher é mais justa do que eu. Porque ele viu que ela estava honrando os 2 filhos dele, que não valiam nada, estava honrando a lei de Deus, estava honrando a descendência dele. Então nós vemos como as atitudes das pessoas, às vezes sem pensar, pode até causar uma tragédia. E o interessante é que no dia que ela foi ter o filho, descobriram que eram gêmeos. O primeiro filho colocou a mão para fora e a parteira rapidamente amarrou um cordão vermelho no seu braço. Porém, ele retorna para dentro. E aí o que acontece? O segundo filho, que estava na sequência, nasceu primeiro. E nós vamos ver que desta situação de tragédia, de morte, Deus vai proporcionar o quê? A linhagem de Yeshua. Versículo 28 do 38. E ao nascerem, um pôs para fora a mão, e a parteira tomou e atou um fio escarlate, dizendo, esse saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, eis que saiu seu irmão. E ela disse, como rompestes a saída, chamou seu nome Perez. Depois saiu seu irmão, que tinha a mão fio escarlate, e chamou de Zerá. E se você pegar a linhagem de Yeshua, você vai ver que Perez está nessa linhagem. O que significa isso? Por pior que possa parecer as coisas, por mais que as trevas tentem obstruir o caminho da salvação, Deus sempre vai trazer uma resposta. Essa história nos ensina muita coisa. Nós não devemos atrapalhar os planos de Deus. Se você está atrapalhando os planos de Deus, não tenha dúvida que Deus vai tirar você do caminho. Não sei como. Mas se você assistiu esse vídeo e falou com você, procure mudar de atitude. Não atrapalhe os projetos de Deus, porque Deus vai intervir. Deus não pensou 2 vezes
em executar os filhos de Judá. E nós não somos melhores que eles. Os planos de Deus vão ser realizados. Não seja pedra de tropeço na vida das pessoas. Não atrapalhe o ministério do Deus bendito. Não venha fazer com que as coisas pereçam por causa da sua atitude. Está na hora de você começar a refletir. Shalom, shalom.